Bom dia, gente. Esperar ver se mais gente entra, né? Que normalmente tem sempre uma certa quantidade. Esperar só um pouquinho, tá? Vou buscar um copo d'água enquanto a gente vê se entram mais pessoas, certo? É, 7h35, né? Vamos iniciando. Quem for chegando mais atrasado, eu vou colocando aqui na aula, certo? Então hoje nós vamos detalhar o tecido ósseo, certo? É o penúltimo tecido que a gente vai ver de tecido conjuntivo, né? Isso, então é o penúltimo tecido especial. Na próxima aula a gente vai ver o tecido hematopoético, certo? E aí que a gente vai iniciar os demais tecidos, certo? Então hoje a gente vai detalhar aqui o tecido ósseo. Só para confirmar, estão me escutando bem? Tá tudo certo, né? Ótimo. Então, quais são as principais características do tecido ósseo, né? Ele vai compor o quê? A maior parte dos ossos. Por que a maior parte? Quer dizer que o tecido ósseo não é o único que compõe os ossos em si? Não, os ossos também têm tecido sanguíneo dentro deles. Por quê? Porque é um tecido altamente irrigado, né? Tem tecido nervoso, porque é um osso. Os ossos também são altamente inervados, por isso quando se há quebra, tem a sensação de dor tão grande. E também tem o tecido muscular ali nos ossos, certo? Então tem esse conjunto de tecidos que exerce a função de gerar aí o osso. Mas a imensa maioria dos ossos é composta pelo tecido ósseo, certo? É um tecido extremamente rígido, certo? Tornando o osso praticamente inquebrável. É muito difícil de se conseguir quebrar um osso, exige uma quantidade de força exercida sobre esse osso muito grande, certo? Então, se você conseguiu fazer isso, você tá de parabéns. Então, é um tecido altamente inervado e irrigado, como os tecidos conjuntivos em si, né? Mas a gente vai ver mais na frente que até a estrutura menor do tecido ósseo, ela é altamente irrigada e inervada. Por isso que quando há a quebra, né, a lesão desse tecido, desse osso, a gente tem uma sensação de dor tão grande, porque as terminações nervosas ali na região dos ossos, elas causam essa sensação de dor muito grande, porque muitos nervos são comprimidos e lesados ao mesmo tempo, certo? Ah, professora, mas eu quebrei o meu osso e não senti tanta dor, foi tranquilo para mim, porque provavelmente na hora você produziu muito o quê? Muita adrenalina, né? E a adrenalina acaba por mascarar a dor, ela tem essa capacidade de mascarar a dor, certo? Além disso, o tecido ósseo ele vai ser revestido pelo periósteo, né? Que tem a função de quê? De renovação celular, ou seja, de renovação das células que vão ali produzir o tecido ósseo, que é a mesma coisa que a gente viu lá no tecido cartilaginoso. A gente viu que o tecido cartilaginoso tinha o quê? O pericôndrio, né? Também era composto por células mesenquimatosas e que iam se diferenciar nos condroblastos. É a mesma coisa aqui.
A gente vai ver em detalhes que o periósteo também é composto por células mesenquimatosas, que tem essa função, né, de se diferenciar em novos osteoblastos e regenerar, renovar essas células que vão aí compor o tecido ósseo, certo? Essas são as principais características desse tecido. E quais as principais funções que o tecido ósseo desempenha? Principal é na sustentação, né? Por quê? Porque a função do esqueleto no nosso corpo é a sustentação. E aí, como ele compõe a maior parte do esqueleto, apesar da participação dos outros tecidos, mas a imensa parte dos ossos é composta por tecido ósseo, então ele vai ter essa função na sustentação. Além disso, ele também tem a função de quê? De locomoção, logicamente associada a quem? Aos músculos e aos tendões, né? Porque eles fazem essa articulação, mas quem puxa eles para que o movimento, para que a locomoção de fato ocorra, é a contração e a puxada que os tendões e os músculos dão, né? Mas ele tem essa função aqui de locomoção através da articulação desses outros tecidos. Também tem a função super importante de quê? Proteger os órgãos vitais. Como é que se dá essa proteção? Aqui, quais são os órgãos vitais? Cérebro, coração, pulmões, todos esses órgãos estão aqui, ó, protegidos ou pela caixa torácica, né? A gente viu que os ossos são extremamente rígidos, graças à rigidez elevada do tecido ósseo que o compõe em sua maior parte. Então, a formação aqui dessa caixa torácica óssea vai proteger esses órgãos vitais da mesma forma em que o crânio também vai proteger o cérebro, juntamente lá com as outras massas, né? Porque aqui tem uma função essencial. Então, existe vários mecanismos de proteção. Então, um deles, né, tá aí relacionado ao tecido ósseo, que tem essa função de proteção. Além disso, ele é uma reserva de cálcio e fosfato. Esses sais, o cálcio e o fosfato, formam o fosfato de cálcio e são eles que são os responsáveis pela rigidez que está presente no tecido ósseo, certo? É a formação desses complexos de sais que vão fornecer a rigidez ao tecido ósseo. E além disso, essa reserva de sais também não tem apenas a função de conceder a rigidez ao tecido ósseo, mas ela também serve de abastecimento para outras células do organismo, né? Em determinado momento, células de outras partes do organismo, não necessariamente do sistema esquelético, dos ossos, podem necessitar desses sais e aí pode usar como fonte a reserva que existe nos ossos, certo? E por último, os ossos alojam e protegem a medula óssea, certo? Que é o que? O tecido hematopoético. Então, no centro dos ossos existe ali a medula. E a rigidez do tecido ósseo que envolve essa medula é também aí relacionada à proteção desse tecido hematopoético, ok? Então vamos lá, como todos os tecidos, né, aí que a gente vem especificando bastante do tecido conjuntivo, eles são caracterizados pela composição da sua matriz extracelular e das suas células. Então a matriz extracelular do tecido ósseo, ela é também chamada de matriz óssea, e nós vamos detalhar a sua composição e como ela é formada. E as células que a gente já viu naquela aula geral de conjuntivo, né? Que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então a gente pode ver aqui nesse esquema dessa figura que a gente tem aqui a matriz óssea, né? Que nada mais é que a matriz extracelular que foi sintetizada. Aqui no centro nós temos os osteócitos. Por quê? Porque o osteócito ele não é decorrente do processo de amadurecimento do osteoblasto, ou seja, do envelhecimento do osteoblasto. Então esse osteoblasto jovem fica produzindo matriz extracelular, ou seja, matriz óssea, e aí vai formando o que? Essas fibras, né? E além do mais, além das fibras, nós vamos ver a composição dos sais inorgânicos, o fosfato de cálcio, por exemplo, e aí vai afastando
as células e acaba por essas células que ficaram afastadas sofrendo um processo de maturação e se tornando os osteócitos. Então aqui a gente tem a matriz, imerso nessas matrizes de forma afastada, separada, nós temos os osteócitos. Na periferia do tecido ósseo, nós vamos ter aqui os osteoblastos e aqui, ó, ainda que no meio desses osteoblastos, nós também vamos ter os osteoclastos, que são as células gigantes, polinucleadas, que nós vimos também, que tem a função lá, né, de degradar essa matriz óssea para favorecer a regeneração do tecido ósseo. Então, o esquema é esse, onde essas células aqui são as células mesenquimatosas, né, que vão fazer o papel de renovar esses osteoblastos que estão aqui, que vão iniciar a síntese da matriz óssea e vão acabar se tornando osteócitos. Então, esse tecido aqui, composto por células mesenquimatosas, tem essa função de repor essas células, de renovar as células, certo? Então, a matriz extracelular do tecido ósseo, que é importante que vocês associem a partir de agora a matriz óssea, a matriz extracelular do tecido ósseo é chamada de matriz óssea, certo? Então, a matriz óssea, ela é dividida em dois tipos, matriz óssea orgânica e matriz óssea inorgânica. Então, a matriz óssea orgânica, ela é composta por uma abundância de colágeno. Ou seja, os osteoblastos vão secretar uma imensa quantidade de colágeno. E esse colágeno vai estar relacionado, vai ter a função de quê? De aderir às células. Ou seja, vai gerar uma estabilidade nesse tecido. Vai fazer a função do ácido hialurônico lá no tecido cartilaginoso, vai fazer o papel de cola, né? Vai colar essas fibras de colágeno uma na outra. E também as células que compõem o tecido ósseo, certo? Fazendo com que gere uma estabilidade desse tecido e ele não se quebre, não se desfaça facilmente. Uma deficiência na produção do colágeno, certo? Existem doenças genéticas que podem causar essa deficiência na produção do colágeno, torna o osso o quê? Quebradiço. E é importante que vocês compreendam que isso não é por falta de rigidez, certo? Porque a rigidez, ela é gerada ali pelo fosfato de cálcio, né? Pelos íons inorgânicos que vão tornar aquela matriz óssea rígida. Então, essa produção, ela está mantida. Então, os pedaços que são sintetizados, eles são rígidos, mas não está havendo a aderência entre esses pedaços rígidos que estão sendo sintetizados. Então, acaba que ficam vários pedaços separados, não unidos, não colados, gerando uma instabilidade desse tecido ósseo. Para quem assistiu aquele vídeo lá do corpo fechado, também o recente, o vidro, né? Aquele cara que quebra os ossos facilmente, ele não tem ossos sem rigidez. O que ele tem é uma deficiência na produção do colágeno, ou seja, os ossos dele se quebram muito facilmente. Por quê? Porque em qualquer impacto, como não há aderência entre essas pequenas estruturas rígidas que foram secretadas na matriz óssea, então esse osso ele se quebra facilmente devido à falta dessas moléculas de aderência de colágeno, certo? Enquanto que a matriz inorgânica, que eu já mencionei, ela vai ser composta pelos sais de cálcio e fosfato de cálcio. E é de fato esses sais que vão conferir a rigidez e a dureza característica do tecido ósseo e, consequentemente, dos ossos, certo? Além disso, também há a produção de magnésio, potássio, sódio, certo? Não é apenas fosfato de cálcio que é produzido. E as deficiências de cálcio e fosfato vai acarretar no quê? Na perda de firmeza. Então, aqui o problema já vai ser o quê? Uma moleza do osso. O osso não tem uma firmeza tão grande. Então, a pessoa que tem uma deficiência na secreção desses sais, ela vai ter uma envergadura do osso. O osso ele não se quebra. Por quê? Porque ele está aderido, ele não está com problema nenhum na secreção de colágeno. Ele está com problema na secreção dos sais, que conferem rigidez. Então, ele está lá
os blocos aderidos uns aos outros, porque há a presença de colágeno, mas como tem pouca secreção de sais, ele acaba envergando, ele acaba se tornando menos rígido, menos mole, e aí ele se dobra, certo? Exatamente, osteogênese, certo? De osteoblasto, de osteócito. É osteogênese imperfeita. Por quê? Porque não há a secreção ideal dessa síntese de colágeno, certo? Ok? Então vamos lá. Então a matriz extracelular, que é a matriz óssea, a gente viu que necessita lá dos dois, apesar dela ser dividida em orgânica e inorgânica, ambos têm sua importância definitiva na composição do tecido ósseo, consequentemente dos ossos. Mas também as células que compõem o tecido ósseo também são de suma importância. E a gente já viu que são 3 células que existem nesse tecido ósseo: os osteoblastos, os osteócitos, que são osteoblastos amadurecidos, e os osteoclastos. Então a gente vê aqui esse aspecto da célula dos osteoblastos, né, que é uma célula alongada, que tem um núcleo ali deslocado na extremidade. Os osteócitos há esse murchamento da célula, certo? E aqui os osteoclastos são células gigantes e polinucleadas, né, que acredita-se que são consequentes de fusão de várias células, devido à presença desses vários núcleos, ok? Então vamos lá destrinchar cada uma dessas células. Então os osteoblastos, eles produzem a matriz óssea constantemente. E o que é a matriz óssea? Produzem a matriz óssea orgânica e inorgânica, né? Então ele vai secretar colágeno e também os sais, principalmente fosfato de cálcio, mas também magnésio, potássio, sódio. Então essa célula osteoblasta é uma célula jovem, uma célula ativa que está constantemente produzindo essa matriz. Vão se localizar onde? Na periferia do tecido. A gente viu lá naquela figura que eles ficam ali em volta da matriz óssea, né? Que eles vão sintetizando a matriz e empurrando essa matriz ali para o centro, ok? São células altamente ativas, são células jovens, né? Que acabaram de se diferenciar. E quando atingem a maturidade, vão se converter em quem? Nos osteócitos. E quando é que essa maturidade é atingida? Quando o nível de secreção dessa matriz óssea impede que haja ali a comunicação entre os osteoblastos, que a gente vê que quando eles estão ali na periferia, sintetizando a matriz óssea, eles estão um do ladinho do outro. Quando essa matriz óssea começa a ser secretada, eles vão se afastando, e aí após eles finalizarem a sua função de secreção dessa matriz, eles se convertem em osteócitos nesse processo de amadurecimento. Então, o que são os osteócitos, né? Eles vão ser menos ativos, vão ter um metabolismo praticamente basal, só vão desempenhar algumas poucas funções metabólicas, mas essas poucas funções metabólicas que os osteócitos desempenham são essenciais na manutenção da saúde e do desempenho do tecido ósseo, consequentemente do osso, certo? Por quê? Porque eles vão ali nesse metabolismo praticamente basal, apenas o metabolismo essencial é desempenhado por esses osteócitos, eles vão continuar secretando a matriz óssea inorgânica. Claro que em menores quantidades, mas ele continuará secretando essa matriz inorgânica. E aí ele vai garantir que aquela matriz óssea se mantenha sempre rígida e dura, conferindo a sua função por um longo período, um período mais extenso, certo? Então, apesar dele ser menos ativo, de ter um metabolismo mais baixo, ele ainda tem uma função essencial na manutenção da saúde desse tecido. Histologicamente, eles estão o quê? Afastados no centro do tecido ósseo. Por quê? Porque a síntese da matriz óssea os afasta, que a gente viu na figura, né? Ficam afastados pela secreção tanto dos sais inorgânicos como das fibras colágenas. Então, eles têm essa característica que a gente vai aqui ver nessa figura, fica mais claro.
Então a gente tem aqui os osteoblastos, que são as células jovens, ativas, que estão secretando a matriz óssea e estão localizadas aonde? Na periferia do tecido, né? Então todas aqui na periferia desse tecido, fazendo o seu papel de secreção da matriz óssea. Enquanto os osteócitos, que já são outros osteoblastos, que passaram pelo processo de amadurecimento, porque secretaram matriz óssea em volta deles, e aí se converteram em osteócitos, a gente pode ver aqui na imagem histológica do tecido ósseo, esses osteócitos afastados pela secreção dessa matriz óssea, certo? E por fim, nós vamos ter os osteoclastos, as últimas células que compõem o tecido ósseo. E os osteoclastos têm a função de absorver, ou seja, degradar e absorver essa matriz óssea que já está gasta, né? Que já está velha. Então ele vai fazer o quê? Vai regenerar essa matriz óssea através desse processo de absorção. A gente vai já ver como é que ele está relacionado a esse processo de regeneração. Se ele está degradando e absorvendo essa matriz óssea, como é que ele está envolvido na regeneração desse tecido, certo? Então, além dele estar relacionado a esse processo de regeneração, por abrir o espaço, né, absorvendo essa matriz óssea e deixando ali um espaço a ser preenchido por uma matriz óssea nova, ele também, no processo em que ele faz essa absorção e degradação, ele também disponibiliza cálcio e fosfato, né, e outros íons inorgânicos na circulação sanguínea, já que o tecido ósseo é altamente irrigado. Então, quando ele faz esse processo de degradação e absorção desses sais, ele acaba fornecendo esses sais à circulação sanguínea, que pode entregar a outras células que estejam necessitando. Quando é que isso acontece? Porque as células de outros locais do organismo estão necessitando. Quando outras células precisam desses sais inorgânicos, o organismo passa a secretar os hormônios calcitolina e também o hormônio paratormônio. Esses hormônios vão induzir os osteoclastos a realizarem uma maior atividade sua, desempenharem mais sua função de absorção e degradação. Por quê? Porque no momento em que eles desempenham a sua função, eles disponibilizam esses sais inorgânicos na corrente sanguínea, que pode então entregar esses sais inorgânicos às células que estão necessitando, certo? Então, os osteoclastos vão ser, como eu já disse, células gigantes polinucleadas, vão produzir ácido e secretar colagenases e hidrogenases. Então, esse ácido e essas enzimas aqui que estão presentes dentro dos lisossomos que existem dentro dos osteoclastos, certo? Eles vão degradar a matriz óssea. Então, essa degradação, vocês poderiam estar se perguntando, então como é que ocorre essa absorção, essa degradação da matriz óssea gasta? Ela ocorre através da ação do ácido que é secretado pelo osteoclasto e também das enzimas que estão ali presentes nos lisossomos dentro desses osteoclastos. Então, são essas enzimas e esse ácido que vão desempenhar esse papel de absorção, degradação dessa matriz óssea, certo? Então, quando ele desempenha essa função de degradação, absorção dessa matriz óssea, ele libera espaço, né? Ele abre como se fossem buracos dentro da matriz óssea, no tecido ósseo. E com a liberação desse espaço, vai estimular o quê? Os osteoblastos a produzirem uma matriz nova, ou seja, a continuarem secretando uma matriz óssea nova. Então é aí que ele está relacionado ao processo de regeneração, porque os osteoblastos só vão sintetizar, secretar uma matriz óssea nova se houver um espaço para onde eles direcionem essa matriz que eles estão secretando. Então é o papel dos osteoclastos fornecer esse espaço para que haja essa renovação, essa regeneração do tecido ósseo, certo? Compreenderam as três células? Certo. Aí aqui vocês podem ver, ó, isso aqui é um osteoclasto. Como vocês podem ver histologicamente, ó,
vários núcleos dentro desse osteoclasto. Esse osteoclasto aqui é a matriz óssea, osteócitos afastados, certo? Ele começa a secretar o ácido e também a liberar as enzimas contidas nos seus lisossomos, colagenases e hidrogenases, que vão começar a degradar aqui e ele vai absorvendo essa matriz óssea. No momento em que ele faz isso, ele abre buracos aqui, né? Abre espaços para que venha o osteoblasto por trás e comece a sintetizar ali uma matriz óssea nova, certo? Então, compreendendo a composição dessa matriz óssea, os tipos de células que compõem o tecido ósseo, a gente pode começar a entender um pouco o que é que acontece em situações da vida cotidiana, né, que a gente tem contato direto. Então, o que seria a osteoporose, né? Por que os ossos, se tem esse processo de regeneração, de renovação desse tecido ósseo, por que existe o processo de osteoporose? Por que os ossos ficam desgastados, né, porosos e mais quebradiços? Então, no caso da osteoporose, ele está relacionado principalmente a disfunções hormonais causadas pela menopausa, por isso que a ocorrência da osteoporose é muito mais frequente em mulheres, pode ocorrer em homens sim, mas a frequência é imensamente maior de ocorrência em mulheres, certo? Devido a essa disfunção hormonal que ocorre na menopausa, e também pode ser devido aqui à deficiência de vitaminas. Quais vitaminas? Vitamina A, vitamina C, principalmente a vitamina D, certo? Então, quando há deficiência de vitaminas ou alguma disfunção hormonal, estimula-se a síntese exacerbada de osteoclastos. Lembrando que osteoclastos foram os últimos que nós falamos, que causam a absorção e degradação da matriz óssea. Então, essa síntese exacerbada dos osteoclastos vai causar a absorção da matriz óssea, formando poros. Só que o que é que acontece, né? Como essa síntese é exacerbada, né? Uma síntese muito elevada de osteoclastos, esses osteoclastos vão estar em quantidade muito maior do que os osteoblastos, que são os responsáveis por preencher, por regenerar ali aquela matriz óssea que foi degradada, absorvida pelos osteoclastos, certo? Então, os osteoblastos não vão conseguir regenerar aqueles pontos, aqueles poros que foram formados pelos osteoclastos. Então, essa regeneração é prejudicada e acaba se mantendo-se alguns poros no tecido ósseo, o que torna o osso o quê? Extremamente frágil, né? É a mesma coisa como quando há a falta de aderência devido à secreção inadequada de colágeno, não há separação de blocos de matriz óssea inorgânica. Da mesma forma, por mais que eu tenha a síntese de colágeno e de sais da matriz óssea orgânica e inorgânica adequadas, como eu tenho a formação desses poros que não são regenerados, querendo ou não, também acabo criando espaços entre blocos de matriz óssea, que também torna o osso frágil e quebradiço. Tá muito quente hoje. Meu Deus. Então, aqui a gente pode visualizar melhor. Aqui tem a formação de uma matriz óssea normal, certo? E aqui é aquela matriz óssea de quem tem osteoporose, ou seja, começa a haver a formação desses poros maiores que separam a matriz óssea, certo? E esses osteoblastos que compõem aqui esse tecido ósseo não conseguem regenerar esses poros na mesma velocidade em que os osteoclastos que foram secretados em quantidades exorbitantes vão gerar esses poros. Então acaba aí enfraquecendo os ossos, certo? Então aqui fica mais claro, né? Aqui é um osso
humano, certo? Então aqui o osso normal, essa matriz óssea, certo? Essa formação. E aí, à medida que o processo de osteoporose vai evoluindo, a gente tem no final aqui, ó, poros cada vez maiores, certo? E aí esse osso cada vez mais enfraquecido. Por quê? Porque além do processo de osteoporose em si, né, que é essa síntese exacerbada dos osteoclastos, o fator idade também irá contribuir. Então, a partir do momento que a pessoa também está envelhecendo, então a renovação de células em qualquer célula do organismo, ela vai diminuindo, ela vai se tornando menos frequente. Então, automaticamente também os osteoblastos caem mais ainda em quantidade. Por quê? Porque não há a renovação deles com tanta frequência como ocorre em pessoas que ainda estão numa idade aí mais jovem, certo? Então, compreendemos aí a matriz extracelular, o processo de regeneração, a matriz óssea, orgânica e inorgânica, as células. Mas como é que essas células vão aí ser alimentadas, né? Se quando os osteoblastos começam a secretar a matriz óssea, eles vão se transformar em osteócitos e vão ficar lá perdidos, apenas realizando um metabolismo basal no centro desse tecido ósseo, como é que vão surgir novos osteoblastos, né? Então essa é a função do periósteo, né? É a mesma função lá do pericôndrio no caso do tecido cartilaginoso. Então esse periósteo é uma membrana que envolve o tecido ósseo e é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito denso que vai conter o quê? Células mesenquimatosas. E o que foi que a gente viu todas as aulas anteriores? Que essas células mesenquimatosas são células que têm uma capacidade de diferenciação nos mais diversos tipos celulares. Então, elas têm essa capacidade de se diferenciar em células osteoblásticas, certo? Então, é a fonte de células para o tecido ósseo que vão dar o quê? Vão dar origem aos osteoblastos, ou seja, o início ali da síntese do tecido ósseo. São elas que vão dar origem aos primeiros osteoblastos. E esses primeiros osteoblastos que serão convertidos em osteócitos devido ao processo de amadurecimento, também virão a ser renovados, repostos, né? Ou seja, osteoblastos secundários, terciários, à medida que for aí gerando essa matriz óssea, também tem essa função, tanto de originar os primeiros osteoblastos, como repor esses que vão aí se transformando em osteócitos, certo? Além disso, ela protege o tecido ósseo, que apesar de toda a sua rigidez, também precisa de uma proteção. E sua função primordial ocorre aqui na regeneração de fraturas, certo? Então, eu vou explicar para vocês, fica melhor de visualizar com essa figura. Então, a gente tem aqui a matriz óssea, certo? O osso aqui, certo? E que envolve esse osso, essa membrana, que é o periósteo. Então, houve um processo de ruptura aqui, de fratura, certo? E aí, essa membrana, juntamente com alguns fragmentos de cartilagem hialina, né? Que a gente viu, o tipo de cartilagem lá do tecido cartilaginoso, ela começa a invadir esse espaço aqui da matriz óssea que foi lesada, né? Que houve esse rompimento aqui, essa quebra. E aí ela começa a se diferenciar, já que essa membrana é composta por células mesenquimatosas, né? Então ela começa a se diferenciar em osteoblastos e esses osteoblastos vão secretar o quê? A matriz óssea, né? Então ele vai direcionando a síntese dessa matriz óssea nos pontos corretos. Como é que ele consegue direcionar a secreção dessa matriz óssea nos pontos corretos? A cartilagem, né, o molde de cartilagem hialina vai direcionar aqui a regeneração desses pontos que foram lesados através aí da renovação dessa matriz óssea pelos osteoblastos provenientes desse periósteo, dessas células mesenquimatosas que se diferenciaram. E aí, juntamente com a ajuda do molde de cartilagem, eles conseguem regenerar esse osso. Aí a fratura fica consolidada.
Então, o principal papel, além de todos aqueles de originar os osteoblastos, né, de renovar, de repor os osteoblastos que se converterem em osteócitos, de proteger o tecido, também tem um papel de suma importância e é essencial no processo de regeneração de fraturas, ok? Ainda o tecido ósseo, como eu falei para vocês, ele é composto, a gente viu aí, pela matriz óssea, né, pelas células, mas ele é formado estruturalmente por microestruturas que são essenciais ao seu funcionamento. Então, essas microestruturas são chamadas de ósteons ou osteônios, certo? Então, esses ósteons ou osteônios, eles são agrupamentos do tecido ósseo em complexos circulares, com o centro desses agrupamentos de tecido ósseo preenchido por nervos e capilares sanguíneos, certo? Isso é importante porque é aí que confere a irrigação e inervação excessiva que existe no tecido ósseo. O tecido ósseo é altamente irrigado e inervado. Por quê? Devido a essa estruturação do tecido, a formação da estrutura completa do tecido por essas microestruturas, onde cada uma dessas microestruturas contém um nervo e o capilar sanguíneo passando por ela. Então, isso que confere essa inervação e irrigação elevada no tecido ósseo, certo? E também por que essa estrutura ela foi sendo mantida ao longo do processo de evolução, além de garantir essa inervação e essa irrigação. Se a irrigação acontecesse a distâncias grandes, né, a gente não conseguiria alimentar as células que estão ali mais profundas dentro da matriz óssea. Por exemplo, osteoblastos que estão mais distantes da matriz óssea. Se eu não tivesse esses pontos mais microestruturais dentro do tecido ósseo, os nutrientes e os gases não chegariam aos osteócitos, porque apesar desses osteócitos serem células maduras, já células velhas que estão pouco ativas, eles ainda desempenham aquele metabolismo lá que é essencial à manutenção da saúde do osso. Então eles ainda precisam de nutrientes e gases para desempenhar os seus processos metabólicos. Então tudo isso devido à rigidez do osso, essa difusão de nutrientes, ela não ocorreria até chegar aos osteócitos. Então, por isso que há necessidade dessa microestruturação para garantir que nutrientes e gases cheguem até essas células mais afastadas, certo? Então, aqui a gente vê essa estrutura, ó. Então, a gente vê aqui vários pontos, né, de tecido ósseo em círculos. E cada um desses ósteos, né, desses complexos circulares de tecido ósseo, vai ter aqui no centro, né, a inervação e também os capilares sanguíneos, certo? Então você vê que altamente dentro de um osso, certo? Da circunferência de um osso, tem vários ósteos com várias inervações e vários capilares, certo? Garantindo essa elevada inervação e capilaridade do tecido ósseo, ok? Então, a gente viu na aula passada que o tecido cartilaginoso, né, ele está envolvido no processo de ossificação, porque ele vai servir de molde para a síntese dos ossos em bebês, que quando estão lá ainda como feto, o esqueleto ele é formado por cartilagem, né? E à medida que as crianças crescem, elas nascem com muito mais ossos do que o que a gente tem quando se torna adulto, porque nascem com pedaços, e aí a união desses pedaços, né, é feita através dessas cartilagens. Por que existe a presença dessas cartilagens? Para permitir o crescimento desse osso, né? Então, a gente vai ver que esse processo de ossificação que a gente mencionou apenas aí por cima, através desses moldes de cartilagem, também tem outro mecanismo. Então, existe esse processo de ossificação endocondral, que é a que necessita do molde de cartilagem, e esse processo de ossificação intramembranosa, que é outro tipo que a gente vai detalhar.
Então, ambos esses processos, que significam o quê? Pelo próprio nome a gente já vê ossificação, ou seja, síntese do osso, né? Seja crescimento, seja síntese, seja expansão desse osso. Então, todos esses processos são a síntese ali do tecido ósseo, do osso em si, que é a chamada osteogênese, certo? Então, essa osteogênese, ela pode ser o quê? Que foi o que a gente falou nesse instante lá na pergunta anterior. Osteogênese imperfeita, quando esse processo de ossificação, de síntese do tecido ósseo, consequentemente do osso, ele não está sendo feito de forma ideal. No caso lá do personagem do filme, ele não sintetiza o colágeno, né, que adere a esses blocos de sais inorgânicos, de matriz óssea inorgânica que é sintetizada, certo? Então, esse processo de osteogênese, ele tem por função secretar, produzir o crescimento ou a síntese do tecido ósseo, do osso, certo? No caso da ossificação endocondral, ela necessita de um molde cartilaginoso, por isso que na aula passada nós falamos que o tecido cartilaginoso está relacionado com o processo de ossificação. Sim, dois tipos, a osteogênese, que é chamada de ossificação endocondral, e a osteogênese, que é a ossificação intramembranosa. Ela vai ter esses dois tipos porque são dois processos de síntese e secreção do tecido ósseo diferentes. Os dois demandam estruturas diferentes, certo? Pronto, aí esse segundo tipo aqui de osteogênese, que é a ossificação intramembranosa, ele requer células mesenquimatosas, certo? Então, a base para o início dessa síntese desses ossos, no caso da endocondral, é o molde cartilaginoso, e no caso da intramembranosa, são as células mesenquimatosas. Então, a gente vai detalhar agora. A ossificação endocondral ela realiza a conversão do tecido cartilaginoso, né, que é o molde, em tecido ósseo, ou seja, aquele tecido cartilaginoso lá que está presente nos bebês, seja ainda no feto, na formação do esqueleto fetal, ou então daqueles pedaços que se mantêm após o nascimento para permitir o crescimento, esses pedaços de cartilagem hialina que serão convertidos aqui em tecido ósseo para dar origem aos ossos, certo? Então, ocorre na formação do esqueleto fetal e também no crescimento dos ossos longos, certo? Como é que se dá esse crescimento nos ossos longos? Existe nas extremidades dos ossos, né? Que aí é aquele processo de separação que eu falei dos pedaços, cartilagens, e essas cartilagens localizadas na epífise do osso, ou seja, nas extremidades, é que vão permitir essa expansão, desse crescimento desses ossos longos, certo? Então, os condrócitos, como é que se dá essa ossificação endocondral? Lá no molde de cartilagem que existe do osso, a gente vai já ver na figura, que fica mais claro de visualizar, mas eu vou logo adiantar aqui para vocês. Então, lá no molde do osso, os condrócitos, que são o quê? Os condroblastos que amadureceram, né? Ficaram menos ativos. Mas por que existem os condrócitos? Porque eles ainda têm uma função, né? Se está ali no organismo é porque tem função. Então, esses condrócitos que estão no centro desse molde de cartilagem, eles vão começar a hipertrofiar, ou seja, crescer e calcificar no centro desse molde cartilaginoso, certo? Então, o condrócito, célula cartilaginosa, inicia esse processo de hipertrofia e calcificação. Quando ocorre ali o processo de hipertrofia e calcificação no centro desse molde de cartilagem, ocorre a formação desse pequeno pedaço rígido, né, inicial do tecido ósseo, e essa formação fica ali aonde? Na diáfase do tecido ósseo que foi formado. O que é a diáfase? No meio, né? Ele não começou ali do centro do molde cartilaginoso, então fica esse pedaço calcificado no centro do molde cartilaginoso, e esse pedaço que foi sintetizado, que foi secretado e calcificado, vai sofrer a
a invasão de vasos e células hematopoéticas. Essas células hematopoéticas vão dar origem à medula óssea, né? Enquanto esses vasos sanguíneos vão garantir a irrigação. E essa irrigação nesse ponto ali da diáfase vai servir para quê? Para irrigar os osteoblastos que estão localizados na extremidade dessa cartilagem. Quer dizer então que esses moldes cartilaginosos que vão servir de base para a síntese dos ossos possuem em determinados pontos, extremidades, já um pouco de tecido ósseo, né? Claro, porque senão teria que haver a diferenciação das células mesenquimatosas em osteoblastos para poder dar origem a esses osteoblastos e eles iniciarem a secreção da matriz óssea. Mas já nesses moldes a gente tem uma certa quantidade de células do tecido ósseo, osteoblastos, que vão estar envolvidas a partir do momento em que começam a receber uma irrigação maior, uma quantidade de nutrientes maior, elas começam a secretar a matriz óssea, certo? Na região ali da diáfase. E depois que a união desses pontos da extremidade do molde com o ponto central, que foi calcificado ali dos condrócitos, esse crescimento começa a acontecer desse centro do molde para as extremidades, ou seja, para a epífise desses ossos. Então começa a haver a secreção dessa matriz óssea da diáfase para a epífise, utilizando o quê? O molde do tecido cartilaginoso para ir chegando ao ponto de crescimento ideal. Então vamos ver aqui na figura que fica mais fácil de visualizar. Então a gente tem aqui, ó, um molde cartilaginoso com as extremidades contendo um pequeno pedaço de tecido ósseo, certo? Então o que é que acontece? No centro desse molde cartilaginoso, condrócitos começam a hipertrofiar e calcificar, certo? Esses condrócitos vão hipertrofiando e calcificando e vão ser invadidos por células hematopoéticas e capilares sanguíneos. Essas células hematopoéticas vão dar origem à medula. Por quê? Porque está ali na região central, né? Na diáfase desse osso. E essa medula vai ficar ali no centro do osso, certo? Enquanto esses capilares sanguíneos que também invadiram aqui esse tecido calcificado vão fornecer os nutrientes para que essa linhazinha aqui de tecido ósseo forneça a energia e os nutrientes necessários para que os osteoblastos comecem de fato a secretar a matriz óssea. Então inicia essa secreção de matriz óssea, principalmente aqui na região da diáfise, no meio desse molde cartilaginoso. Depois que há a formação dessa matriz óssea aqui na região da diáfase, desse molde cartilaginoso, então começa a expandir, né, o crescimento desse tecido ósseo, da secreção dessa matriz óssea para as extremidades, ou seja, para a epífise desses ossos. E isso vai utilizar como foco o quê? O molde cartilaginoso, né? Então vai chegar até onde esse molde cartilaginoso está. Então isso ocorre aonde? Né? No crescimento do esqueleto fetal. Mas e depois? Como é que se dá o crescimento quando é aqueles ossos longos? Que aí, apesar de haver toda a síntese desse esqueleto fetal, ainda há a formação de resquícios aqui, ó. Essa cartilagem entre os pontos de matriz óssea que foram sintetizadas, é essa cartilagem que fica nesses pontos aqui localizados na epífise desse tecido ósseo que vai permitir os processos ainda de crescimento ao longo do desenvolvimento, certo? Vocês conseguiram entender a osteogênese na ossificação endocondral que necessita do molde cartilaginoso? Sim, ótimo. Que bom. Então vamos lá, agora a gente vai ver o segundo tipo de osteogênese, né, de síntese de tecido ósseo, que é a ossificação intramembranosa. Nessa ossificação aqui não vai depender de um molde, certo? Vai depender das células mesenquimatosas, células estas que vão se diferenciar em quem? Osteoblastos, né? Então vai ocorrer no crescimento de ossos curtos e também longos achatados, como crânio, escápula. Esses ossos longos achatados, eles crescem em espessura e largura, certo?
Então eles não têm um crescimento como ossos da perna, do fêmur aqui na coxa, certo? Eles não têm esse crescimento em altura, eles têm um crescimento em espessura e largura, certo? E os ossos curtos também, porque não tem ali a presença da cartilagem que mantém para que esse crescimento de ossinhos muito curtos ocorra. Então, esses osteoblastos que foram diferenciados a partir dessas células mesenquimatosas, certo? Eles vão secretar moléculas chamadas de osteoides. Ah, quer dizer então, professora, que nessa ossificação intramembranosa eu não vou ter os osteoblastos secretando a matriz óssea orgânica e inorgânica? Não, eles vão secretar essas moléculas osteoides e essas moléculas vão se autoconverter na matriz óssea. Ou seja, essas moléculas aqui são ricas em fibras colágenas e sais inorgânicos, mas não é o osteoblasto que vai secretar essa matriz óssea orgânica e inorgânica. Ele secreta as moléculas que são ricas nesses componentes e esta vai se diferenciar, se autoconverter na matriz óssea, certo? Isso vai ocorrer quando? Quando esses osteoblastos secretarem fosfatases e essas fosfatases vão atuar sobre ali o fosfato de cálcio, liberando o cálcio e o fosfato que vão calcificar esses osteócitos, certo? Então, esses osteoblastos que contêm ali fosfato de cálcio e também o fosfato de cálcio que existe no meio vai ser degradado pela ação vai ser clivado pela ação dessas fosfatases que liberam o cálcio e o fosfato que vão atuar nesses osteoides, convertendo ele em quê? Em matriz óssea, porque os calcifica, certo? Então, o processo de ossificação intramembranosa, ele não depende de molde e não depende da cartilagem e secreção da matriz óssea orgânica e inorgânica diretamente. Ele vai depender das células mesenquimatosas que se diferenciam dos osteoblastos e estes osteoblastos secretam essas moléculas osteoides que são ricas aqui na matriz orgânica e inorgânica, como fosfato de cálcio, e depois de secretar esses osteoides, esses osteoblastos vão secretar também as fosfatases que vão atuar sobre esses osteoides, liberando o cálcio e o fosfato que vão calcificar os próprios osteoides, autoconvertendo ele na matriz óssea calcificada, certo? Então vamos ver aqui. Então aqui é só para vocês verem histologicamente como é esse processo, né, de ossificação intramembranosa. Então a gente tem aqui as células mesenquimatosas, certo? Que vão se diferenciar nos osteoblastos e esses osteoblastos vão secretar osteoides, né, que contêm lá a matriz orgânica e inorgânica, e esses mesmos osteoblastos vão secretar fosfatases que vão atuar sobre esses osteoides, clivando essas moléculas inorgânicas de fosfato de cálcio em cálcio e fosfato, liberando esses íons inorgânicos no meio, tornando-os calcificados. O que é que vocês conseguem observar aqui? Que são pontos, né, círculos, a formação desses círculos. Por quê? Porque há pedaços nessas regiões desses ossos que são formados dessa forma de tecido mesenquimatoso, né? Há um aglomerado de células mesenquimatosas nesses pontos. Então, cada aglomerado de células mesenquimatosas vai diferenciar em uma quantidade de osteoblastos, por isso a formação em pontos separados dessa matriz óssea calcificada a partir desses osteoblastos que secretaram os osteócitos e as fosfatases. Compreenderam? Sim, a gente encerra aqui. Acho que acabou os slides. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tá tranquilo? Pronto. Semana que vem, histologia, a gente vai ver o tecido hematopoético, certo? E mais tarde, sistema respiratório. Beleza? Pronto, gente. Pois até mais tarde, viu? Bom dia pra vocês. Até já.